Salve, salve galera, beleza? Vamos falar do Vascão hoje, aqui no nosso preview do NBB 2024-2025. Bora lá, já deixa o like nesse vídeo, se inscreva no Duas Saídas, considere também se tornar membro, o botão tá aqui embaixo no YouTube, e comenta até onde você acha que o Vasco vai chegar nessa temporada, porque na anterior o Vasco chegou, e chegou longe. O time terminou em quarto lugar na fase de classificação do NBB, e foi eliminado nas quartas de final numa série duríssima contra o Bauru Basquete, decidida por 3-2. Então o Vasco fez uma campanha que de certa forma surpreendeu a todos. Nesse retorno às atividades profissionais, a profissionalização do basquete do Vasco, o time apostou em trazer o Léo Figueiró, que é um técnico conhecido por fazer bastante com pouco no NBB, de montar times com defesas muito fortes, e foi isso de fato que a equipe demonstrou ao longo do ano. Também apostou em um elenco 100% brasileiro, foi o único time sem estrangeiros no ano passado. E essa receita deu muito certo, contratando jogadores que não eram os principais nomes de suas equipes, contratando jogadores também muito conhecidos por ser esses carregadores de piano dos times, sabe? De ser jogadores muito aplicados defensivamente, que faz certinho ali as posições que os técnicos mandam e dando chance para alguns jogadores que tinham potencial, que eram jovens, mas que ainda não tinham desabrochado no NBB. E essa aposta deu muito certo. A gente precisa destacar principalmente a evolução que teve o Eugênios na armação e o Paulite ali na ala pivô. Falando um pouquinho desses dois jogadores que permaneceram para a temporada atual, por isso eu vou partir deles antes de comentar o elenco inteiro do Vasco. Começando pelo Paulite, tá? Paulite, que na minha opinião foi assim o grande destaque do Vasco no ano passado. Ele tinha bons números, ele era um bom jogador quando estava atuando por equipes do sul do país. Só que ele não tinha tanta minutagem, ele não tinha tanto destaque assim. E chegando no Vasco, ele conseguiu uma coisa que é muito difícil: manter os bons aproveitamentos, eventualmente até subir em um fundamento ou outro, aumentando a amostragem, aumentando o tempo de quadra. Isso é algo complicado de manter quanto mais você joga. E ele conseguiu, e não apenas apresentou novamente esses bons números, bombados por uma minutagem maior, como também adicionou o fator clutch ali no seu jogo, porque ele decidiu várias partidas, né? Ele foi o cara do Vasco em diversas situações, em algumas situações de fim de jogo também. Ele era o principal nome ali da camisa Cruz Maltina. Então, ele foi um grande destaque, mas além disso, né, ele tem atributos físicos muito bons. Ele é muito alto, ele é muito forte, ele também tem explosão para a posição, né? E ele é uma ameaça de todos os cantos da quadra, além de defender bem também. Ele arremessa de três, ele joga bem embaixo da cesta, ele corta de fora para dentro também de uma maneira interessante, tem o chute de média distância e está em uma posição carente de talentos no Brasil. E esse foi o casamento perfeito para o Paulite desabrochar, um bom jogador numa posição carente. E, de fato, foi um dos melhores de todo o campeonato. É inegável a gente dizer isso. Além dele, o Eugênios, né? Eugênios já com uma trajetória um pouco mais turbulenta. Passagens por São Paulo, São José, Pinheiros, nunca conseguindo se firmar como titular, muitas vezes progressivamente ao longo do ano, tendo a sua minutagem reduzida, indo mais para o banco, mesmo sendo um jovem de potencial, e chegou no Vasco e explodiu. Mostrou tudo aquilo que sempre se esperou dele, um cara arrojado, um cara com uma visão de jogo diferenciada, agressivo demais em direção à cesta, tanto do perímetro quanto lá embaixo também. Claro, existe o fator de comportamento dele, né, de ser extremamente provocador com os adversários, com a arbitragem, de tentar ludibriar os juízes também a todo momento, cavando todo tipo de falta, mas demonstrou sim ser um grande jogador, um dos principais armadores brasileiros do último NBB, jogando ao lado ali de Cauê Verzola, o que dava uma liga muito boa, eles conseguiam atuar juntos de uma maneira ideal para essa equipe do Vasco, que contou com o Marquinhos, né? A chegada do Marquinhos ali pouco depois do início da temporada. E o Marquinhos dispensa apresentações, né? Maior MVP da história do NBB e tudo mais. Um cara completo. É essa a definição, completo, não preciso falar mais nada do Marquinhos. E quando o Marquinhos chegou, eu ainda coloquei nas minhas redes sociais, eu subi o Vasco na minha projeção, eu coloquei que o Vasco ficaria ali em sexto lugar. Muita gente discordou de mim na época e o Vasco foi ainda melhor, tá? Foi ainda melhor. E o mais surpreendente de tudo, né?
o Marquinhos não foi esse cara do Vasco o tempo todo. Foi um time levado principalmente, além, é claro, do Marquinhos, mas por Cauê, Paulite e o Eugênios. E quase todo mundo ficou. Né? O Cauê Verzola foi embora, o Garrafão também foi embora, mas o Vasco agora manteve boa parte de sua estrutura, trouxe ali alguns reforços muito identificados com o técnico Léo Figueiró e vai precisar manter as expectativas, manter o nível, né, numa temporada em que seus principais concorrentes devem melhorar consideravelmente. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Porque vamos pro elenco do Vasco. O Vasco tem na armação o Jamal, o Eugênios e o jovem Ale Vernizzi. Nas alas, o time tem Marquinhos, Gustavo Basílio e Humberto, que renovaram, além da chegada do Ed, né, o Ed que estava lá jogando no Fortaleza na temporada passada, e o jovem Juan. Entre os pivôs, o time tem o Paulite, que ficou na temporada passada, e contou com as chegadas do Diego Conceição e do Paulo Scheuer. Vamos passar um pouquinho então por esses pivôs, né? Porque das alas eu já falei um pouco, eu falo mais um pouquinho deles daqui a pouco, mas falando dos pivôs, né? O time tinha Matias e Serjão, né? Dois caras parrudos ali para jogar embaixo da cesta, dois pivôs de força, de muito físico, muito contato ali embaixo do garrafão, que não se encaixaram no ano. O Matias ficou muito tempo lesionado, o Serjão ganhou muitos minutos, mas mesmo assim, quando ele jogava, era um bom protetor de aro, até dava toco, sim, mas parecia que destoava do Vasco, da movimentação, até da defesa, e mesmo quando o Matias voltou, também voltou sem conseguir se firmar todo o tempo de quadra, são jogadores que não abrem do perímetro também, e aí acabou que os dois deixaram o gigante da colina, que optou por trazer o Paulo Scheuer, um jovem de muito potencial que teve problemas ano passado de questões psicológicas, tá? Problemas de saúde mental. Ele foi contratado pelo Bauru e deixou o time antes do NBB, aí acabou terminando a temporada ali pelo Pinheiros, mas sem grande destaque. Agora vai para o Vasco, tomara que consiga ali ter tranquilidade e uma temporada bem estável dentro e fora de quadra. O Paulite era um cara que surgiu o Scheuer é um cara que surgiu no Pato Basquete, abrindo, né, a quadra, espaçando, chutando do perímetro, sendo uma peça importante embaixo do garrafão também. Ano passado, em meio a esses problemas, o chute de perímetro dele desapareceu. Tá? A confiança dele foi lá embaixo e ele, não é que ele chutou mal, ele não chutou. Tá? Ele não chutou. Então vamos ver que Paulo Scheuer o Vasco vai apresentar nessa temporada, né? Que Paulo Scheuer que vai entrar em quadra pelo time do Rio de Janeiro nesse ano. Além deles, né, o Paulite, eu já falei, é um cara 3-4, é um pouco complicado você mantê-lo como o jogador mais alto do time, pode ter problemas contra pivôs mais fortes e que também tem a capacidade de marcar do perímetro, tá? Então, eu estou dando muitas características, né, reduzindo bem o espectro, mas pode ser uma dificuldade do Vasco. E o Diego Conceição é a mesma coisa, né? Também um defensor muito bom, que já passou ali por equipes do Léo Figueiró com bastante frequência, é um jogador que o Léo Figueiró sempre pede, joga bem na defesa, ataca também de média distância, do perímetro ele costuma ser irregular, né? Ele já teve temporadas acima de 40%, mas as últimas duas não chegou em 30%, tá? Então também é mais um que a gente tem que ver aí, que Diego que o Vasco vai ter nesse ano, né? Porque as últimas duas também não foram lá essas coisas ofensivamente falando para ele. Também é outro jogador que é complicado ser o cara mais alto do time, então do quinteto, né? Então o Vasco deve sim trazer mais um pivô provavelmente brasileiro, dos vários que estão jogando no México ou em outros países da América Central, até da América do Sul também, temos alguns espalhados por aí. Todos os torneios que acabam ali por volta do começo de novembro, do começo de dezembro, eventualmente, é uma posição que o Vasco vai sim se reforçar. Além deles, né, os outros nomes ali que ficaram, quando eu mencionei, né, Humberto e Gustavo Basílio, dois caras também aplicados defensivamente, que o grupo gosta bastante, que o Léo Figueiró também tem um apreço muito bom, e contaram com a chegada do Ed. O Ed é um dos melhores chutadores de 3 pontos do NBB, principalmente saindo de bloqueio, né, e fora da bola, bloqueios fora da bola, que é a situação que o armador tá aqui, e lá na outra ponta da quadra, lá no outro canto da quadra, um jogador faz um bloqueio pro outro passar e já receber e arremessar. É uma coisa que o Klay Thompson, que o Kyle Korver fazem na NBA muito, que aqui no Brasil o Vezaro faz muito também, fazia pelo Minas, agora vai fazer pelo União Corinthians. O Ed também faz isso muito, muito bem. Só que nessa temporada no Vasco, além disso, ele também está mostrando, né, o Léo Figueiró está utilizando o Ed de uma maneira muito curiosa, a meu ver, que é fazendo pick and pop. Pick and pop é a jogada que o armador vem aqui com a bola, geralmente passa
ali da quadra de defesa para a quadra de ataque com a bola. O pivô vem e faz a parede, e ao invés do pivô, depois da parede, correr em direção à cesta, o pivô fica no garrafão para receber a bola e chutar de 3 pontos. Jogada característica de Hetzheimer, de Lucas Mariano, Wesley BH faz muito bem isso também. E geralmente são caras grandes, são pivôs que fazem isso. E o Léo Figueiró, no torneio de abertura, de pré-temporada, fez isso muito com o Ed. E eu achei interessante, uma alternativa bem interessante também para o Ed potencializar esse arsenal de 3 pontos dele. Quem também chegou, voltando dos pivôs para a armação, numa escadinha decrescente de altura, é o Jamal. Outro jogador que já fez história em equipes do Léo Figueiró, mais um pedido do treinador também, é uma dupla que funciona muito bem. Estava no Botafogo, chega para cobrir o espaço do Cauê Verzola, numa característica mais agressiva ofensivamente, um pouco menos distribuidora, tá? O Cauê Verzola jogava muito mais pro time, assim, privilegiava muito mais o passe do que o arremesso, tá? É mais correto de dizer do que o temperamento do jogador, né? Não é isso que eu tô querendo colocar nesse ponto da análise. O Jamal não, é um cara que vai muito mais para cesta, é um cara que chuta muito mais ali de média distância também, e é uma característica diferente do Cauê, que talvez o Vasco precise se adaptar. Ele é muito mais próximo ao Eugênios do que do Cauê Verzola, então é como se tivesse um Eugênios 2 em quadra, né? Nesse sentido de como o time atacaria junto do Jamal. Mas ele sabe muito bem do que o Léo Figueiró gosta de fazer em quadra. Os dois são ali parceiros de longa data no Novo Basquete Brasil e tende a funcionar novamente. E aí a gente chega numa questão que é como esse Vasco vai funcionar perante os seus adversários que devem se reforçar. O Vasco ano passado foi muito bem, mas teve como grande destaque a sua regularidade num ano em que seus principais adversários na faixa ali da tabela e de orçamento tiveram problemas. Então o Vasco teve uma temporada muito mais estável do que Corinthians, do que São Paulo, do que Unifacisa e do que Pinheiros, e aí, Pinheiros ano passado menos, mas e aí conseguiu se destacar, conseguiu ficar em quarto lugar, né? Mas nesse ano a situação tende a ser bem mais complicada, porque esses times se reforçaram, né? O Vasco, a meu ver, ficou mais ou menos no mesmo nível, né? Teve saída importante do Cauê Verzola, apesar ali das chegadas serem também de qualidade, mas o Vasco não consegue subir a ponto de brigar com o Flamengo, Franca e Minas. Enquanto isso, Corinthians se reforçou muito bem, Unifacisa se reforçou muito bem, São Paulo também, Paulistano, que foi um time que brigou até o final do campeonato por uma vaga no G4, manteve o mesmo time. Times da parte de baixo também melhoraram, você tem Pinheiros, União Corinthians, Pato Basquete, todos times que, a meu ver, melhoraram. São José, muito também, times que melhoraram o seu elenco, o seu desempenho do ano passado para cá, pelo menos nas partidas de Campeonato Paulista e pré-temporada que fizeram. Vamos ver no NBB, né? Mas a tendência é o Vasco ter um campeonato com uma concorrência muito maior ali para ele repetir pelo menos o mesmo feito. Então eu imagino que o Vasco, diante desse cenário, deve ficar ali de quinto a oitavo. É uma faixa interessante para um time do Vasco, para um time que tem Marquinhos, para um time que vai precisar da manutenção do nível de Paulite e Eugênios, principalmente. Então, eu acho que é uma faixa condizente com esse elenco. Se tudo der certo novamente, pode brigar ali por essa última vaga do G4 para ficar em quarto lugar novamente. Não seria também improvável, já aconteceu uma vez, pode acontecer de novo, mas novamente, repito, a tendência é uma concorrência muito maior dos seus adversários. Por fim, falar do Vasco, a gente precisa falar um pouco do fator extraquadra. Não de torcida, a torcida inclusive abraçou a ideia, lota o ginásio em São Januário, é muito legal, os jogos lá são caldeirão, é muito, muito boa essa atração de público que o Vasco conseguiu para um ginásio pequeno, é verdade, mas tem equipes com ginásios do mesmo patamar que não conseguem fazer o que o Vasco fez, então ponto super positivo para essa questão da relação do Vasco com a torcida. Mas o Vasco ano passado foi um time que movimentou muito a extraquadra, principalmente na figura do Pedro Ortega, que foi anunciado primeiramente como diretor, depois falou que não era diretor coisa nenhuma, fez post em redes sociais apostando no próprio time, que não pode, depois foi punido por criticar a arbitragem,
e continua aparecendo, né, sendo o rosto da apresentação de todos os jogadores. Teve partida do Vasco ano passado que distribuiu aquelas máscaras de papel com o rosto dele. Então ele é de fato uma personalidade muito forte dentro do Vasco, independente da sua função, mas sim uma personalidade que também participa administrativamente, não sendo apenas esta figura publicitária do Vasco, tá? Claro, também ele é o principal patrocinador, mas para além do dinheiro entrando, né, ele é o principal rosto desse time do Vasco fora de quadra. E seria muito legal que o Vasco conseguisse ter uma temporada um pouco mais estável. Não aparecendo menos, não isso, mas de maneira mais condizente com a sua posição. Né? E fez isso já muito bem no começo desse ano. O Vasco, por ter ficado na quarta posição da campanha da fase de classificação ano passado e ter sido eliminado nas quartas, teria uma vaga na Liga Sul-Americana nessa temporada, mas pelos imbróglios da CBB com a Liga Nacional, os times brasileiros não vão disputar a Sul-Americana e o Vasco, que teria uma competição internacional no seu segundo ano, ficou a ver navios. Ficou a ver navios e o time emitiu uma nota muito dura, muito indignada, falando que estava até se planejando em conversas com a FIBA para ser uma das sedes da fase de grupos da Liga Sul-Americana e ficou sem isso, ficou sem o torneio, ficou sem essa projeção que o time teria para a torcida, para patrocinadores e tudo mais. É algo que os demais times do NBB não têm tanto, tá? Principalmente os times daquela faixa ali que se classificaram, né, para a Sul-Americana. O Bauru já tinha abdicado por questões financeiras, os clubes poliesportivos também meio que gostam de participar, mas também não participar não é o fim do mundo, ainda mais por essa questão do imbróglio entre a Liga e a CBB. São torneios, sim, deficitários financeiramente, mas que são muito importantes para o projeto decolar muitas vezes. Vale lembrar que em 2019 o Botafogo, venceu o Corinthians em casa e a impressão que passa é que o Corinthians nunca se recuperou de ter perdido aquela Sul-Americana. É uma situação que que reverbera por várias temporadas. O Bauru, 2 anos atrás, salvou um ano ganhando uma Sul-Americana. Então, seria muito importante para o Vasco, nesse ponto da sua trajetória ainda de crescimento, né? O Vasco ainda não chegou no seu ápice, em tudo que pode atingir, muito longe disso. O Vasco ainda está tentando galgar degraus, subir prateleiras no cenário do basquete nacional. Um torneio internacional seria muito interessante e com um bom elenco. O Vasco teria chance sim de brigar pelo título e não vai ter. E já fez uma nota ali muito indignada, adotando uma postura muito firme em relação a esse assunto, algo importante também para esse Vasco. Vamos ver em relação a outros temas, a outros quesitos do campeonato. É bom quando chega alguém mais vocal num campeonato que já estava ali relativamente estável com os mesmos participantes e lideranças há um bom tempo, pode abrir os olhos de outros times ou dar coragem para os times também levantarem a voz para as eventuais demandas que tiverem por aí. O Vasco pode sim cumprir um papel interessante nesse sentido. E se ficar longe de polêmicas, ainda ganha muito mais créditos em suas reivindicações. Beleza, galera? Foi essa minha análise do Vascão para essa temporada. Comenta aqui se você concorda comigo, se você discorda, até onde o Vasco vai, deixa aí sua opinião. Novamente, considere se tornar membro, apoiar financeiramente o projeto do Duas Saídas e principalmente se inscreva e nos siga nas redes sociais para não perder nenhum vídeo dessa série de análises sobre o NBB 2024-25. Tá certo? Muito obrigado, até a próxima. Falou!